Vamos confeccionar junto esse lindo modelo de tapete. Olha que lindeza essa peça. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde eu aprendi a fazer esse tapetinho. Mas antes de começar o nosso passo a passo, eu convido vocês a se inscrever no canal, deixar sua curtida e, se possível, deixar um comentário aqui para mim, que isso é muito importante para o engajamento do canal. Vamos para o passo a passo? Iniciei aqui, ó, fazendo uma quantidade de 47 correntinhas. Lembrando que estou trabalhando no barbante número 6, agulha de crochê 3,5 mm. Fiz aqui minhas 47 correntinhas, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou pular 1 e 2 de base no terceiro ponto. Ó, pulo 1, 2 no terceiro ponto, insiro a minha agulha e vou fazer aqui uma sequência de 11 pontos altos. Aqui no início, ó, eu fiquei com esse espacinho, 2 espacinhos vazios. Agora eu vou trabalhar 3 grupinhos de 11 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. Trabalhei aqui, ó, conforme eu falei para vocês. Fiquei com 2 espacinhos vazios, fiz 11 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base, fiz mais 11 pontos altos, 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base e fiz aqui meu terceiro grupinho de 11 pontos altos, ficando dessa forma. Agora que fiz meus 11 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 1, 2, vou ver que no último ponto, ó, no último ponto, e faço um ponto alto, dessa forma. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora eu vou vir aqui, ó, aonde eu subi esses 4 pontos altos. Opa, perdão. Onde eu fiz esse ponto alto, eu vou vir aqui no pezinho e fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu só refazer aqui para ficar bem bonito. Ó. Tem 1, 2 no último ponto. Eu apertei demais. É interessante quando vocês fizerem, vocês não apertam tanto para não dar trabalho, igual tá dando para mim aqui agora. Mas vai dar certo. Ó. Fiz um ponto alto. Faço agora as 4 correntinhas. Venho no meio da mesma correntinha onde eu fiz o ponto alto, insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo, ó. Deixa eu cortar aqui essa sobra de fio. Ficou assim, ó. Da mesma forma que a gente iniciou, a gente finalizou. Então, esse ponto baixíssimo está em cima desse ponto. Vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vendo esse espacinho à frente? E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Ó, fiquei com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Vou pular 1, 2. A partir do terceiro ponto. Ó, pulei 2 pontos. A partir do terceiro, aqui vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ó, pulei 2 aqui no início, me sobrou 2 aqui no final. Faço 2 correntinhas. Pulo esses 2 últimos pontos, vou no espacinho aqui de corrente. E vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos. E a partir do terceiro ponto, vou fazer aqui minha repetição de 7 pontos altos. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos altos e deixar os 2 últimos sem trabalhar, fazendo a quantidade de 7 pontos altos. Tenho 5, 6 e 7. Faço 2 correntinhas. Venho no próximo espaço. E faço 3 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro ponto. Eu faço aqui minha sequência de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço as 2 correntinhas, pulo esses 3. Vem aqui dentro desse espaço, vou fazer 2 pontos altos. E em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. É interessante pegar bem, para não soltar futuramente, ó. Igualzinho eu fiz aqui no início, ó. Agora, nesse espacinho aqui de 4 correntes, eu vou fazer 7 pontos altos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vou em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui, que já é a parte reta do meu trabalho. E dentro desse espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. Tudo que a gente fez de um lado, vamos repetir desse outro aqui, ó. Ó, tudo que a gente fez aqui, vamos fazer desse. Mas eu vou fazer essa carreirinha com vocês. E a partir da próxima, o que a gente fizer de um lado, repete do outro. Ó, 2 correntinhas, plus 2 de base. E faço aqui meu grupinho de 7 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5,
6, 7. 2 correntinhas. Pulo esses 2 restantes no espaço de corrente. Coloco 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas. Pulo 2 de base a partir do terceiro. Faço meu 7 ponto alto novamente. Igualzinho a gente fez no outro, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem quando eu falar o que a gente fez um lado fazer do outro. E a partir da próxima volta, eu vou fazer de um lado e do outro eu adianto. 5, 6, 7. Olha como tá ficando bonito. Duas correntinhas. Vamos trabalhar aqui, ó, dentro desse último espacinho, penúltimo, né? Vamos fazer aqui 2 pontos altos e o terceiro a gente faz em cima do ponto alto. 2. E aqui em cima eu faço um ponto alto. E aqui dentro desse espacinho eu vou construir 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá aqui bem. Fiz 7 pontos altos, vem aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha. Eu fecho um ponto baixíssimo. Olha que lindeza essa peça. Agora, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 altura do ponto alto e 2 de espaço. Vendo o próximo espaço? E faço aqui, ó, 3 ponto alto. Faço 2 correntinhas. Aqui eu tenho um grupinho de 7 ponto alto. Eu vou pular 1, 2, a partir do terceiro. Eu faço aqui uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Me sobrou 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço e vou fazer 2 pontos altos. Em seguida, eu tenho 3 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. 7 ponto alto. Aqui a gente, desse lado, já finalizou esse desenho, ó. Então, tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer do outro. Vocês percebem que aqui eu finalizei já um lado do desenho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 de base. Venho em cima do meu grupinho de 7 pontos altos seguinte e vou fazer a mesma coisa. Faço aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, ficando com 3 pontos altos e me sobrando 2 pontos restantes. 2 correntinhas, venho no espacinho aqui e faço 2 pontos altos. Em cima do grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espacinho depois, eu vou fazer 2 pontos altos, totalizando a quantidade de 7 pontos altos.
2 correntinhas, pulo 2 de base. A partir do terceiro, e vou fazer aqui novamente meus 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho nesse espacinho e vou colocar aqui 2 pontos altos dentro do espaço. E em cima desse último ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto alto. Ó. Faço 1, 2 correntinhas, vou pular 1, 2. Vou vir aqui em cima, ó, desse último ponto, aqui eu tenho 2, ó. Vou pular 1, na verdade, vou em cima do último aqui. Deixa eu refazer com vocês, ó. Vou colocar esses 3 pontos altos dentro do espaço de correntinha, para ficar mais fácil. Agora eu faço as 2 correntinhas, laço, pulo os 2, venho nesse terceiro e faço um ponto alto. Agora aqui eu tenho 7 pontos altos na curva. Vou vir em cima do primeiro, faço 2 pontos altos. Do segundo, faço 2 pontos altos. E em cima do terceiro ponto, faço 2 pontos altos. Em cima do quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. No quinto ponto, eu faço 2 pontos altos. Em cima do sexto ponto, 2 pontos altos. Em cima do sétimo ponto alto, coloco 2 pontos altos. Ó, me sobrou 2 pontinhos aqui, ó. 3 pontos, na verdade, que são os que eu vou fazer esse espacinho. Então, eu faço as 2 correntinhas, vou pular os 2, venho em cima do último ponto aqui e faço um ponto alto. Ó, então, aqui na parte oval, a gente vai ficar com 13 pontos altos. E desse lado aqui, eu vou seguir fazendo tudo que a gente fez nesse. Chegando aqui para finalizar e iniciar a próxima volta, eu encontro vocês. Chegando aqui no final, tenho aquelas 5 correntinhas, que foi o ponto alto e as 2 correntinhas de separação. Vou botar 2 na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Ficando dessa forma. Então, essa carreira aqui, eu vou classificar ela como uma carreira número 2, é onde eu tenho 2 pontos altos em cima de cada ponto. Essa aqui, na anterior, tinha 1 ponto, essa aqui eu fiquei com 2. Então, eu vou classificar essa carreira como a 2. Então, dessa forma, vamos iniciar a carreira de número 3. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho dentro do espaço e coloco mais 2 pontos altos. Ficando aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou pular esses 3 pontos altos, vou no espacinho seguinte e coloco 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular esses 3 pontos altos, vou vir nesse espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Aqui em seguida eu tenho 7 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, aqui eu vou ficar com a quantidade de 11 pontos altos. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8,
9. Nesse espacinho, eu coloco 2 pontos altos, totalizando a quantidade de 11 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular esses 3 pontos altos. Nesse espacinho, eu faço 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, ficando novamente com 11 pontos altos. No espacinho, eu coloco 2 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses 2. Venho no próximo espaço. E faço 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho nesse espaço seguinte. Vou construir aqui 2 pontos altos. Deixa eu soltar ali. Coloquei aqui 2 pontos altos. Agora, eu vou em cima desse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Fazendo aqui um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Eu trabalhei meu ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Vou pular o segundo. No terceiro. Faço um ponto alto e no mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo de base. No próximo, eu faço 2 pontos altos. Se vocês perceberem, a gente tá trabalhando, ó, 2 pontos altos em cima desse último ponto alto aqui do aumento. 2 correntinhas, vou pular um de base. No próximo, 2 pontos altos em cima do mesmo ponto de base. 1, 2 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. 2, faço 2 correntinhas. Aqui na parte oval, eu sempre vou pular, fazer 2 correntinhas de separação, pular um ponto de base e trabalhar 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. Fiz aqui as 2 correntinhas, pulo de base. Ó, eu tenho que ficar aqui com quantidade de 6 grupinhos de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do espaço e faço meus 3 pontos altos. E agora, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir do outro. Finalizando a nossa volta, já fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas à altura do ponto alto e 2 correntinhas de espaço. Venho no próximo espaço e faço aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas. E nesse espaço, coloco 3 pontos altos. Então, iniciei aqui, ó, com espacinho vazio, 2 bloquinhos cheios. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas.
Vou vir aqui em cima desses 11 ponto alto. Vou pular 2 a partir do terceiro. E vou fazer aqui minha sequência de 7 ponto alto. Tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas, pulo os dois, venho no espacinho. Faço 3 ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo 2 de base. A partir do terceiro ponto, vou fazer meu 7 ponto alto. Tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas, pulo 2 de base. E no próximo eu faço 3 ponto alto. Faço duas correntinhas no próximo espaço. Três ponto alto. Ó, tá igualzinho aqui. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir em cima desse último ponto, faço aqui um ponto alto. Aqui eu vou ficar com 2 espacinhos vazios. Duas correntinhas, venho em cima aqui, ó, do primeiro grupinho da parte oval e faço um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. E no mesmo lugar, meu aumento. Então, sempre que a gente chegar aqui na parte oval, a gente vai trabalhar um ponto a mais no último ponto. Aqui, ó, no primeiro tinha 1, agora 2, 3, e assim sucessivamente, até a gente obter a quantidade de 10 pontos altos aqui na parte oval. Duas correntinhas. Venho no próximo grupinho e vou repetir, ó, um ponto alto para cada ponto alto de base. E no último ponto, um aumento. Então, vou fazer aqui, ó, na parte oval, 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer aqui desse lado a mesma coisa que a gente fez nesse. E aqui você já sabe, a mesma repetição que a gente tá fazendo. Então, vou fazer essa volta. Chegando aqui para fechar e iniciar a próxima, eu encontro vocês. Vamos finalizar junto a nossa volta. Já fiz aqui meu grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou contar aqui, ó, uma, duas, uma terceira correntinha. Insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Então, essa volta a gente ficou, ó, com esses espacinhos. Onde a gente tem 3 pontos altos, ficamos com 2 bloquinhos vazios antes de entrar na parte oval da nossa peça, tá vendo? E olha como está ficando bonito. Vamos iniciar a próxima volta. Agora eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Venho no espacinho e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Faço duas correntinhas, pulo os 3 pontos altos, venho no próximo espaço. E vou fazer aqui ponto alto. Duas correntinhas,
pulo os 3 pontos, vou no próximo. E faço 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos aqui, ó, no início. Ó, estamos com 3. Vamos fazer 2 correntinhas. Pular 2 de base. A partir do terceiro ponto, a gente vai fazer aqui nossa sequência de ponto alto. 1, 2 e 3. Ficamos aqui com 3 pontos altos e ficamos com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, ó. Venho nesse espacinho e faço 2 pontos altos. Em cima desses 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. A gente tá iniciando aqui mais um desenho, que é o último desenho aqui da nossa peça. Ó. E nesse espaço, 2 pontos altos, que com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo os 2 primeiros. E aqui eu vou fazer, ó, um ponto para cada ponto de base, ficando com a quantidade de 3 pontos altos. Pulei 2 pontos e ficou 2 sem trabalhar. 2 correntinhas no próximo espaço. 3 pontos altos. 2 correntinhas no próximo espaço. 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço. E o meu terceiro ponto alto, vou fazer aqui, ó, em cima desse ponto. Ficando dessa forma, ó. Vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui na parte oval do trabalho e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, eu coloco meu aumento, ficando aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Vou em cima do próximo grupinho. E coloco um ponto alto para cada ponto de base. E no último, o meu aumento, ficando aqui com 4 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição por toda a parte oval. Duas correntinhas. Ainda tenho aqui mais alguns grupinhos na frente, que é só repetição também. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E um aumento. Agora a gente vai começar a trabalhar novamente a parte reta da nossa peça, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Chegar nesse ponto aqui, a gente vai trabalhar 2 nesse lado, 2 desse, ponto alto sobre ponto alto, e fazer um grupinho de 7 ponto alto, igual a gente fez aqui.
Nos demais vai ser, ó, quando a gente tem espacinho de 2 correntinhas, a gente coloca 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Chegando na parte oval, é só fazer ponto alto sobre ponto alto e no último aumento. A gente se encontra quando eu chegar aqui. Vamos iniciar aqui a próxima volta. Vou subir 1, 2, 3, altura do ponto alto e mais 2 de espaço. Viu aqui nesse espaço? E faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Ó, trabalhei aqui um espaço, 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou pular esses 3 pontos aqui nesse espacinho. Eu vou fazer 2 pontos altos. Na sequência, eu tenho 7 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Porque eu preciso ficar aqui com 11 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho seguinte, eu faço mais 2, totalizando a quantidade de 11 ponto alto. Duas correntinhas, pulo pulo esses 3 pontos, venho no próximo espaço, faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, três pontos altos, faço 2 correntinhas, venho nesse próximo espaço, três pontos altos, 2 correntinhas, pulo esses 2, venho no último ponto aqui e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho em cima do grupinho de 4 pontos altos, que é a parte oval, e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. E no último, faço meu aumento, ficando com a quantidade de 5 pontos altos. Então, vou mostrar aqui para vocês e vou seguir fazendo para o vídeo não ficar muito extenso, tá vendo? Aqui, quando eu chegar desse lado, eu vou fazer mais um espacinho desse, ó, tá vendo? Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse outro. E aqui na parte oval, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, aumento, ficando com quantidade de 5 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, agora a gente vai fechar essa volta. 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos iniciar a próxima volta. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu faço mais 2 pontos altos, ficando com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo esses 3 pontos. E faço aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas. E sigo aqui fazendo ponto, grupinho de 3 pontos altos.
Faço 2 correntinhas. Venho nesse espacinho e aqui eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó. Faço 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros e vou construir aqui grupinho de 7 pontos altos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos restantes e faço aqui meus 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, ó, e faço 2 pontos altos. Em cima desse último ponto, eu faço meu ponto alto, ficando dessa forma, tá vendo? Fiquei com 1, 2, 3, 4. Desse lado a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E aqui, ó, a gente ficou com 7 pontos altos. Na próxima volta, a gente vai ficar aqui em cima com 3 pontos altos. Ó. E aqui na parte oval, não tem segredo. É só fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, a gente faz o nosso aumento. Então, vou seguir fazendo esse padrão. Encontro vocês para finalizar aqui, ó. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse. E aqui na parte oval, não tem segredo, pessoal. É ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, a gente faz o aumento, ficando com um grupinho de 6 pontos altos. Finalizando aqui mais uma volta com vocês. Fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou ver aqui, ó, na última carreirinha. E fecho com ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3. 3. A altura do ponto alto e 2 de espaço. Total 5 correntinhas. Vou no próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, 3 pontos altos. Essa carreira, ela vai ser toda de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Toda que eu falo, pessoal, na parte reta, na parte oval, a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto até a gente atingir a quantidade de 10 pontos altos, conforme eu falei para vocês no início do vídeo. Deixa eu refazer esse ponto. Os céus. Duas correntinhas. Aqui a gente chegou em cima do grupinho lá de 7 pontos altos. Lá, vou pular os 2 primeiro. A partir do terceiro, eu faço aqui, ó,
uma sequência de 3 pontos altos. Me sobrou 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo os 2 pontos restantes. Eita, eu não entendi. E faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo os 3 de base. E faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Vou seguir fazendo até chegar na parte oval. Essa repetição de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. 2 correntinhas. Aqui, ó, é meu último bloquinho antes de chegar na parte oval. Então, aqui eu vou vir em cima desse ponto e faço um ponto alto. 2 correntinhas. E vamos agora trabalhar na parte oval, fazendo um ponto para cada ponto. Tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu faço meu aumento, ficando com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É esse mesmo. Deixa eu ver se tá certinho. Que eu tinha 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá certinho. E vou seguir trabalhando aqui toda a parte oval. Dessa forma, fazendo ponto alto sobre ponto alto e no último o aumento. Finalizei aqui a minha volta. Ó, perceba que essa carreira eu fiquei esses bloquinhos aqui são de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e uma carreira sim, uma carreira não, a gente vai ter esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Nessa tinha um espacinho, na seguinte 2 pontos altos. Nessa mesma coisa, ó. Uma, a gente vai ficar com 2 espaços e o outro com 3 pontos altos. Então, aqui, ó, na parte oval, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, depois dessa aqui, tá vendo? Aqui eu tenho 7 pontos altos. Eu vou fazer mais 3 carreirinhas dessa. Vou repetir essa carreira aqui, ó, mais 3 vezes. Então, contando com essa carreirinha, eu vou ficar com quantidade de 4 carreirinhas de 3 bloquinhos separados por 2 correntinhas. E na última carreirinha, eu vou ficar aqui, ó, com a quantidade de 10 pontos altos. Então, não tem segredo, não vai ter desenho daqui para frente. É só a carreirinha mesmo de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, a gente vai seguir fazendo. Vou fazer aqui mais 3 carreiras, totalizando a quantidade de 4. E aí a gente volta para iniciar a próxima carreira, que será carreira diferente. Adiantando, vai ser uma carreira só de pontos fechado, porém um pouquinho diferente. Então, vocês façam a de vocês 4, mais 3 carreirinhas. Atingindo a quantidade de 10 pontos altos aqui, vocês parem e me esperam para a gente fazer junto a próxima volta. Tudo bem, gente? E qualquer dúvida, só deixa nos comentários que eu respondo.
finalizei minha repetição, ó. Fiz com vocês até essa carreirinha. Eu falei que ia fazer mais 3, que com 1, 2, 3, 4 carreirinhas, contando com essa. Apenas de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui na parte oval, eu fiz a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinha de aumento. E essa última aqui, eu fiquei com a quantidade de 10 pontos altos. Agora a gente vai iniciar a próxima volta, que é toda de ponto, uma carreirinha de ponto fechado, tá? Então aqui eu já fechei com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou vir no próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui onde eu tenho 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui. Iniciei aqui, ó, fazendo 3 pontos altos. Aqui eu tenho um espacinho de 2 correntes. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Fica aqui com quantidade de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa carreirinha aqui, a gente vai ficar... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Onde eu tenho 2 correntinhas, em um espacinho eu coloco... Isso aqui eu vou iniciar com 1, tá, gente? Ó, eu fiz 2 pontos altos. Eu vou iniciar aqui apenas com uma correntinha. Com ponto alto. Fiz um ponto alto. Agora, venho em cima do grupinho da frente, de 3 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Uma. No próximo ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Agora, nesse espacinho de 2 correntes, eu coloco apenas um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer aqui 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. No próximo espaço, eu coloco 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar fazendo essa repetição na parte reta. Em um bloco, em um espacinho de 2 correntes, eu coloco um ponto, na seguinte eu coloco 2. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto por toda a volta aqui da parte reta. No final, eu vou ficar com quantidade de 75 pontos alto. Finalizei aqui toda a volta. Pessoal, eu falei para vocês 75, perdão, é 43. Aqui a gente vai ficar desse pontinho aqui até esse, a gente vai ficar com 43 ponto alto. Na parte oval é que a gente vai ficar com 75 pontos. Então, aqui, ó, na parte oval, eu vou ficar com 75 pontos para dar certinho o bico de acabamento. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui, espacinho. Então, eu vou contar só com vocês aqui, ó. Nesse espacinho de 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou trabalhar 2 pontos altos em 4 desses espaços. E num espacinho desses, eu vou trabalhar 3 pontos altos. E vocês escolhem onde vocês querem colocar. O importante é que a gente tenha 75 pontos altos aqui na parte reta. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou vir no espacinho da frente. Coloco 2 pontos altos. E vou fazer aqui, eu tenho 10 pontos altos. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira, a gente não vai fazer o aumento, tá? Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou repetir, na verdade, os meus 10 pontos altos. Bom. Ponto sobre ponto.
No próximo. E aqui nesse espacinho, eu coloco 2 pontos altos. E dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a parte oval. Eu sugiro que vocês, quando finalizar, vocês contem para ter certeza do que tem 75 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, na parte oval, vou trabalhar ponto sobre ponto. Por uma vez, eu vou trabalhar 3 pontos altos dentro de um desses espaços. Desse lado aqui, eu vou repetir a mesma coisa que a gente fez do outro. Vamos fazer 43 pontos altos. E nessa outra parte oval, a gente vai repetir os nossos 75 pontos altos. Eu vou finalizar essa volta e encontro vocês na próxima volta. Chegando aqui no final, já fiz meus 2 pontos altos. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha. Insira minha agulha e fecho com ponto baixíssimo, dessa forma. Vamos iniciar a próxima volta. Tô iniciando aqui em cima, ó, desse ponto. Então, eu vou vir aqui. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto. E faço um ponto alto. No próximo ponto. Um ponto alto. Tenho aqui 3 pontos altos. Eu preciso de 7. 4. 5. 6. 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Pulo 1 e 2 no terceiro ponto. E eu faço aqui minha sequência de 7 ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 2 correntinhas. Pulo 1 e 2 de base. No terceiro ponto. Eu vou fazer aqui minha sequência de 7 ponto alto. 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas, pulo 2 de base. No terceiro ponto, eu faço aqui novamente minha repetição de 3 pontos altos. Perdão, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já tenho aqui, ó, 1, 2, terceiro espacinho vazio, faço 2 correntinhas, pulo 2 de base. No terceiro ponto, eu faço a minha sequência de 7 pontos altos. 2,
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Fiquei com 1, 2, 3 e 4 espacinho de 2 correntinhas. Agora eu vou fazer aqui minha quinta, 2 correntinhas. Pulo 2 de base, vou vir aqui, ó, em cima do primeiro pontinho. E vou fazer aqui mais 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Aqui eu já tô em cima da parte oval. Aqui, ó. Esse espacinho eu fiz na parte reta. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 espacinho na parte reta. E aqui na parte oval, a gente vai continuar fazendo o 7 ponto alto. 2 correntinhas, só que em vez de 2 pontos, a gente vai pular apenas 1. Ó, pulei um ponto e passo na sequência de 7 pontos altos. Tem 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas, pula apenas um ponto de base. E no próximo, eu faço 7 pontos altos, na sequência de 7 pontos altos. Então, eu vou fazer, meus amores, dessa forma. Na parte reta, eu vou fazer meus grupinhos de 7 pontos altos, pulando 2 pontos de base, sempre separado por 2 correntinhas. Aqui na parte oval, eu vou fazer os 7 pontos altos, 2 correntinhas e pular apenas um ponto de base. Desse lado, a gente vai repetir tudo que a gente fez nos demais. Então, por toda a volta, a gente vai fazer grupinho de 7 pontos altos. Na parte reta, pulando 2 correntinhas, 2 pontos de base. E na parte oval, pulando apenas um ponto de base. Eu vou finalizar essa volta e encontro vocês na próxima volta. Finalizando a volta aqui com vocês, ó. Já fiz aqui meu grupinho de 7 pontos altos. E agora vamos finalizar fazendo 2 correntinhas. Perceba que sobrou 2 pontos, ó. 1, 2. Agora eu vou bem aqui na primeira correntinha que eu fiz, ó. 1, 2, na segunda, na terceira correntinha. Eu insiro a minha agulha, eu vou braçar assim, pra ficar mais fácil. Ó, finaliza essa volta. Agora eu vou vir com o ponto baixíssimo para pro segundo ponto, ó. Ponto baixíssimo. Em cima do segundo ponto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Venho pro próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fique aqui com a quantidade de 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vendo esse espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Ó, uma correntinha, pulo esse ponto. Venho no próximo e faço
Um. Meus amores, aqui, ó, se ficar repuxando, no meu caso, meu ponto é muito apertadinho. O ideal seria um ponto, uma correntinha, mas eu vou fazer 2 correntinhas para não repuxar o meu ponto. Já que eu vou pular esse espaço e vou vir trabalhar dentro desse espaço que tem 2 correntinhas de separação. Então, eu faço 1 e 2 correntinhas, venho aqui no espaço, ó, e faço ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço 3, 4 e 5. Pessoal, eu vou só contar aqui com vocês quantos espacinhos a gente ficou aqui na carreira anterior. Os espacinhos que eu falo são esses aqui, tá? Então, eu vou começar a contar a partir desse daqui, onde a gente iniciou o nosso trabalho, ó. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 espacinho desse aqui, ó, vazio. Aqui na lateral a gente trabalhou quanto, ó, contando a partir desse daqui, ó. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 6. E na parte oval, mostro aqui para vocês, na parte oval que começa aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a gente trabalha aqui na parte oval, a gente tem que ter 8 espacinhos para dar certo o bico de acabamento. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, essa repetição por toda a volta. Fiz aqui meus 5 pontos altos, 2 correntinhas, venho no espaço e faço um ponto alto. Lembrando que se o de vocês começarem a embabadar, vocês podem fazer apenas uma correntinha de separação, tá, gente? 2 correntinhas por o primeiro ponto. E faço aqui minha sequência de 5 pontos altos. Então, essa volta a gente vai trabalhar ela dessa forma, tanto na parte reta como na parte oval. Vamos pular o primeiro ponto e vamos trabalhar grupinho de 5 pontos altos. Trabalhei assim, o grupinho de 5 pontos altos, 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto, mais 2 correntinhas e sigo trabalhando meu grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer essa repetição por toda a volta, vou finalizar e encontro vocês para a gente iniciar a próxima volta.